A memória acredita antes que o conhecimento recorte. Acredita mais tempo do que recorta, mais do que o conhecimento pode imaginar. Conhece, recorta, acredita num corredor metido num grande edifício truncado, frio e cheio de ecos, construído de tijolo vermelho escuro, tisnado por mais chaminés do que as suas próprias, situado entre fábricas fumarentas, num recinto sem ervas e coberto de cinza, rodeado como se fosse uma penitenciária ou um jardim zoológico, por uma cerca de ferro e arame de 3 metros de altura, onde, em ondas intermitentes, trajando uniformes azuis do mesmo pano, num pipilar de pardais, os órfãos entram e saem. Entram na recordação e saem, mas no conhecimento permanecem tão constantes como as paredes lúgubres, as lúgubres janelas, onde, sobre a fuligem das chaminés, cujo número aumenta todos os anos, a chuva traça riscos que parecem lágrimas negras. No corredor deserto e tranquilo, no sossego das primeiras horas da tarde, ele parecia uma sombra, pequeno até mesmo para os seus 5 anos, sóbrio e tranquilo como uma sombra. Nenhum outro que estivesse no corredor poderia dizer quando e por onde ele teria desaparecido, por que porta, por que quarto. Mas não havia ninguém no corredor àquela hora. Ele sabia disso. Fazia aquilo havia quase 1 ano, desde o dia em que descobriu, por acaso, a pasta de dente que a dentista usava. Uma vez no quarto, dirigiu-se ao lavatório, de pés descalços, sem fazer barulho, e encontrou o tubo. E no momento em que contemplava o verme cor-de-rosa que se enroscava, lento, frio e macio no seu dedo cor de pergaminho, ouviu passos no corredor e logo vozes bem atrás da porta. Julgou reconhecer a voz da dentista. Em todo caso, não esperou para ver se iam ou não passar além da porta. Com o tubo na mão, quieto e silencioso como uma sombra, de pés descalços, atravessou o quarto e deslizou sob a cortina que ocultava um dos cantos do quarto. Acocorou-se ali, entre delicados sapatos e macias peças de roupa feminina penduradas. Encolhido, ouviu que a dietista e o homem que a acompanhava entravam no quarto. A dietista nada era para ele ainda, exceto um anexo mecânico às refeições, ao alimento, e a sala de jantar, a cerimônia de comer em frente das escudelas. Entrava e saía de vez em quando, sem deixar na sua visão mais traços do que associações agradáveis, pois não era desagradável ver uma jovem um pouco cheia de corpo, de pequena estatura, branca e rosada, que o fazia pensar na sala de jantar e trazia à sua boca a ideia de alguma coisa doce e pegajosa que se come, alguma coisa que devia também ser cor-de-rosa. No dia em que descobriu a pasta de dente no quarto dela, ele, que nunca ouvira falar em pasta de dente, fora diretamente ao lavatório, como se já soubesse que ela devia possuir uma coisa dessa natureza, que ele haveria de encontrá-la. Conheceu igualmente a voz do seu companheiro, jovem interno do hospital do distrito, também assistente do médico da paróquia, esse também figura familiar na casa e que ainda não se convertera em inimigo. Sentia-se seguro atrás da cortina. Quando eles saíssem, tornaria a colocar a pasta no lugar e sairia também. Assim agachou-se atrás da cortina, ouvindo sem prestar atenção a voz tensa da mulher que murmurava: "Não, não, aqui não, agora não. Podem apanhar-nos. Alguém vai... Não, Charlie, por favor." Não pode compreender as palavras do homem, que também falava em voz baixa. A voz tinha o som implacável que todas as vozes de homens ainda tinham para ele. Então, muito criança para escapar ao mundo das mulheres, em busca do breve momento de trégua que teria antes de voltar a ele, para nele permanecer até a hora da sua morte. Ouviu outros sons que conhecia. Um arrastar de pés, o girar da chave na fechadura. "Não, Charlie, não, por favor, Charlie", dizia num sussurro a voz da mulher,
Ouviu outros sons, murmúrios, cochichos, não vozes, não estava escutando, limitava-se a esperar, pensando sem particular interesse nem atenção que aquela era uma estranha hora de ir para a cama, e através da tênue cortina ouviu o débil murmúrio da mulher. Tenho medo, depressa, depressa. Estava de cócoras entre as suaves peças de roupa com cheiro feminino entre os sapatos, via apenas pelo tato o tubo antes cilíndrico, agora transformado numa ruína. Pelo gosto e sem ver contemplava o frio verme invisível que se lhe enroscava no dedo e docemente, como um autômato, lhe penetrava na boca, besuntando-a. De ordinário comia apenas um bocado, tornava a colocar o tubo no lugar e saía do quarto. Apesar dos seus 5 anos, sabia que não devia comer uma quantidade maior. Talvez o instinto animal o advertisse de que, comendo mais, adoeceria, e o instinto humano o prevenia talvez de que, se tirasse uma quantidade maior, a moça daria pela falta. Era a primeira vez que tirava um pouco mais. Agora, oculto ali à espera, tirara muito mais do que devia. Pelo tato, podia ver que o tubo diminuía. Começou a suar. Logo percebeu que suava havia já algum tempo, que, durante algum tempo, não fazia mais que suar. Naquele momento já não ouvia coisa alguma. Muito provavelmente não teria ouvido nenhum tiro disparado do outro lado da cortina. Parecia voltado para si mesmo, contemplando-se a suar, a besuntar a boca com mais uma minhoca cor-de-rosa que o estômago já não queria aceitar. E não havia dúvida de que a minhoca se recusava a descer. Imóvel, inteiramente absorto, parecia curvado sobre si mesmo como um químico no seu laboratório, esperando. Não teve de esperar muito tempo. De repente, a pasta, que ele já havia engolido, como que se pôs de pé no seu estômago, tentando sair de novo para o ar livre. Ela já não era doce. Na obscuridade circundante, cheirando a mulher róseo, onde se achava de cócoras, com uma espuma vermelha na boca, prestando atenção ao que lhe ia pelas entranhas, esperava com fatalismo atônito o que estava para acontecer e que não demorou muito. Com uma rendição total e passiva, disse a si mesmo: ora, aqui estou. Quando a cortina se abriu, ele não levantou os olhos. Quando mãos arrastando o afastaram violentamente do seu vômito, ele não resistiu. Pendurado das mãos, inerte, com a boca aberta, tinha um olhar vidrado de idiota, fixo no rosto que já era branco e róseo, mas estava rodeado agora pelo cabelo, em desalinho, aquele cabelo cujas fitas macias outrora o haviam feito pensar em doces. Patife! Silvava a voz baixa e furiosa. Patife! Anda me espionando, negrinho bastardo! A dietista contava 27 anos. Tinha idade bastante para correr alguns riscos amorosos, mas era ainda suficientemente jovem para dar muita importância, não tanto ao amor como ao fato de ser apanhada na prática do amor. Era também bastante estúpida para acreditar que uma criança de 5 anos seria capaz não somente de deduzir a verdade do que ouvira atrás da cortina, mas também de contar o fato como faria um adulto. Dessa maneira, quando nos 2 dias que se seguiram, parecia não olhar para parte alguma, não estar em parte alguma sem ver a criança olhando para ela com um olhar profundo, intenso, interrogativo de um animal, atribuía-lhe outros tantos predicados de pessoa adulta. Estava convencida que não só ele tinha intenção de contar tudo, mas ainda mais. Nunca lhe ocorreu a ideia de que era um menino que julgava ter sido apanhado na prática de uma ação má e, torturado com a demora do castigo, interpunha-se no seu caminho apenas porque queria decidir logo o assunto, apanhar a sova e liquidar o débito. Por volta do 2º dia, ela estava quase em estado de desespero. Não podia dormir. Passava a maior parte das noites acordada, com os nervos tensos, os dentes cerrados e as mãos crispadas, arfando de fúria e terror e, o que é ainda pior, de arrependimento. Era uma fúria cega, louca, por fazer retroceder o tempo, ainda que por 1 hora, 1 segundo. Isso supunha até a exclusão do amor durante aquele tempo. O jovem médico era agora para ela menos do que um menino. Não era mais que o instrumento do seu desastre. Não era sequer o instrumento da sua salvação. Não poderia dizer a qual dos dois odiava mais. Nem mesmo podia dizer quando dormia ou
quando estava acordada, porque diante da sua pálpebra, ou sobre a sua retina, gravava-se o rosto imóvel, sério, inevitável, e cor de pergaminho que a observava. No terceiro dia saiu daquele estado de coma, de sono desperto, no qual, durante as horas de luz e entre os rostos que a cercavam, carregava o seu próprio rosto como uma máscara dolorida numa careta fixa de dissimulação que não ousava vacilar. No terceiro dia resolveu agir. Não teve dificuldade para encontrá-lo no corredor. De certo, deserto, durante a hora tranquila que se segue ao jantar. Ele estava ali sem fazer nada. Talvez a tivesse seguido. Ninguém poderia dizer se estaria ou não esperando por ela. Porém, ela o encontrou ali, sem surpresa, os dois rostos, um que já era branco, nem rosado nem macio, e o outro sério, sóbrio, em cujo olhar não havia outra expressão que não fosse a de expectativa. Agora vou acabar com isso, pensou o menino. Escute, disse ela, e parou olhando para ele, como se não soubesse como prosseguir. O menino esperava, silencioso, imóvel. Lentamente e gradualmente os músculos das suas costas iam se tornando planos, rígidos, esticados como tábuas. Vai contar? Perguntou. O menino não respondeu. Estava convencido de que todo mundo teria pensado que a última coisa que ele ia fazer era contar a alguém a história da pasta de dente e do vômito. Não olhava para o rosto da dietista. Olhava para as mãos dela, esperando. A dietista tinha uma das mãos fechada, metida no bolso da saia. Através do pano ele podia ver que a mão da moça estava cerrada. Jamais levara um soco. Também nunca havia esperado 3 dias para ser punido. Quando viu a mão emergir do bolso, pensou que era chegada a hora. Ela, porém, não lhe bateu, apenas abriu a mão diante dos seus olhos. Continha $1 de prata. No corredor deserto, a voz dela soou fina, insistente, sussurrante. Com isso você pode comprar muitas coisas. É $1. O menino nunca tinha visto $1, mas sabia o que era. Olhou para a moeda, desejou-a como teria desejado a tampinha dourada de uma garrafa de cerveja. Não acreditava, porém, que ela o desse, porque se o dólar lhe pertencesse, ele não o daria a ela. Não sabia o que a dietista queria que ele fizesse. Estava esperando ser açoitado e depois ser posto em liberdade. Ela continuou em tom insistente e com rapidez. $1. Vê quantas coisas você pode comprar com ele. Coisas para comer todos os dias durante uma semana. E no próximo mês, talvez, eu lhe dê outro. O menino não bulia nem falava. Parecia uma escultura, um brinquedo grande. Imóvel, cabeça redonda, olhos redondos, vestido de macacão. Estava imobilizado pelo assombro, pela estranheza, pelo ultraje. Olhando para o dólar, parecia-lhe ver uma fieira interminável de tubos de pasta que lembravam uma corda de madeira trançada. Todo o seu ser se revolveu num protesto apaixonado. Não quero mais, disse ele. Nunca mais hei de querer, pensou. Não se atrevia a olhar para a cara da dietista. Sentia a sua presença, ouvia-lhe a respiração, longa e entrecortada. Agora vem, pensou instantaneamente. Porém ela sequer o sacudiu. Não fez mais do que segurá-lo bem, sem sacudi-lo, como se a sua mão não soubesse o que ia fazer depois. Tinha aproximado tanto o rosto do menino que esse lhe sentiu o hálito sobre si. Não precisava levantar os olhos para ver que expressão teria o rosto dela. Diga então, exclamou a moça. Diga, negro bastardo, negro bastardo. Isso foi no terceiro dia. No quarto dia, tornara-se completamente louca, mansamente louca. Deixou de fazer planos. As suas ações seguintes obedeciam a uma espécie de adivinhação. Era como se as noites de insônia e os dias nos quais ela alimentara o seu medo e a sua fúria por trás de uma máscara de impassibilidade tivessem modificado a sua psique, juntamente com a natural infabilidade com que a mulher possui a espontânea compreensão do mal. Agora ela se sentia inteiramente tranquila. Pelo momento escapara até mesmo ao mais urgente. Parecia-lhe que agora tinha tempo para observar e planejar. Relanceando os olhos em redor, seu olhar, seu espírito, seu pensamento detiveram-se direta e instantaneamente no porteiro sentado à porta do quarto da fornalha. Não houve nisso nenhum raciocínio, nem cálculo. Foi como se olhasse um momento para fora de si mesma, como o passageiro de um automóvel, e sem nenhuma
Surpresa, viu aquele homenzinho sujo que, sentado numa cadeira de palhinha junto à soleira, tisnado de fuligem, lia através dos óculos de aros de aço um livro que tinha sobre os joelhos. Era uma figura quase um móvel de casa, que conhecia ali havia 5 anos, sem nenhuma vez sequer ter-lhe verdadeiramente prestado atenção. Não teria reconhecido na rua. Conquanto fosse um homem, ela teria passado ao seu lado sem conhecê-lo. A vida lhe parecia agora reta e simples, como um corredor em cuja ponta estava sentado aquele homem. Antes de ter consciência de que começara a andar sobre o assoalho sujo, já se dirigia para ele. O homem estava sentado na sua cadeira de palha, no umbral da porta, com o livro aberto sobre os joelhos. Ao aproximar-se, a dietista viu que o livro era a Bíblia. Reparou naquilo como teria reparado numa mosca que estivesse passeando na perna do porteiro. O senhor também o odeia? Disse-lhe ela. O senhor também o tem observado. Tenho visto. Não diga que não. O homem encarou-a, tendo agora os óculos por cima das sobrancelhas. Não era velho. A ocupação que exercia era uma incongruência. Era um homem forte, na força da idade, um homem que deveria levar uma vida dura e ativa, e a quem o tempo, as circunstâncias, qualquer coisa havia atraído, arremessando o corpo robusto e a mentalidade de um homem de 45 anos a um remanso que conviria a um homem de 60 ou 75. O senhor sabe, disse ela. Sabia antes que os outros meninos começassem a chamá-lo de negro. O senhor veio para cá quase na mesma ocasião. Não havia ainda um mês que trabalhava aqui quando, naquela noite de Natal, Charlie o encontrou na porta. Responda. O porteiro tem uma cara redonda, um pouco balofa, bastante suja, com uma barba crescida, também suja. Seus olhos eram muito claros, cinzentos e frios. Eram também olhos de louco, mas a mulher não o notou, ou talvez não lhe parecessem de louco. Olharam um para o outro, defrontaram-se no umbral manchado de carvão, e uns olhos de louco olharam outros olhos de louco, e uma voz de louca falou com outra voz de louco, com a calma, a compostura e a clareza de 2 conspiradores. Observei-o durante 5 anos, disse ela, acreditando estar falando a verdade, vendo-o sentado nessa mesma cadeira. O senhor só se senta aí quando os meninos estão lá fora. Quando eles saem, tira a cadeira, leva-a para a porta e fica a observá-los. A observá-lo, a ouvir como os outros o chamam de negro. É isso que o senhor faz. Eu sei, o senhor está aqui só para isso, para vê-lo e odiá-lo. O senhor estava prevenido quando ele chegou. Talvez tenha sido o senhor mesmo quem o trouxe e o deixou na escada. Em todo caso, o senhor sabe, e eu preciso saber. Quando ele contar, me manda embora. E Charlie pode. Responda. Responda agora. Ah, disse o porteiro. Eu sabia que o menino estava ali para apanhá-la quando Deus designasse a hora. Sabia. E sei quem o deixou ali, como um sinal e um ferrete de prostituição. Sim, ele estava atrás da cortina, tão perto de mim como está o senhor agora. Conte-me. Tenho reparado nos seus olhos quando o senhor olha para ele. Tenho observado o senhor durante 5 anos. Sei, replicou o porteiro. Conheço o mal. Não fui eu que fiz o mal erguer-se e andar por este mundo de Deus? A própria face de Deus transformei-o numa imundícia ambulante. Da boca das criancinhas, ele nunca o escondeu. A senhora já os ouviu. Eu nunca lhes disse que o chamassem por sua verdadeira natureza, pelo nome de sua condenação. Eu nunca lhes disse. Eles o souberam, mas não por mim. Apenas esperei que Deus julgasse chegado o momento de fazer Ele próprio essa revelação ao seu mundo de vivos. E o momento chegou. É este o sinal inscrito de novo no pecado de mulher, no pecado da carne. Sim, mas que devo fazer? Esperar. Apenas esperar. Esperei durante 5 anos que o Senhor se movesse e manifestasse os seus desígnios, e Ele os manifestou. Agora espere. Quando chegar o momento oportuno, Ele manifestará a sua vontade àqueles que devem dispor das coisas. Sim, os que devem dispor. Olharam um para o outro, imóveis, respirando tranquilamente. A diretora, quando chegar o momento próprio,
ele lhe revelará o seu desígnio. Quer dizer que, quando a diretora souber, o mandará embora? Pode ser, mas eu não posso esperar. Também não pode querer que o senhor se apresse. Eu também não tive de esperar 5 anos. A dietista bateu de leve com uma mão na outra. Não compreende? Pode ser esse o processo de Deus. É o Senhor quem diz isso, porque o sabe. Talvez Ele o tenha designado para dizer-me, e a mim para o dizer à diretora. Os olhos de Louco estavam perfeitamente calmos. A voz de Louco exprimia calma, paciência. Apenas as leves mãos estavam irrequietas. Espere como eu esperei, disse ele. A senhora vem sentindo há 3 dias o peso do remorso, o peso da mão de Deus. Eu vivi durante 5 anos sob o seu peso, esperando que Deus julgasse chegado o momento oportuno. Por que meu pecado é maior do que o seu? Conquanto a encarasse bem, não parecia que seus olhos a vissem. Eram como olhos de cego, muito abertos, frios, gélidos, fanáticos. O que fiz e o que sofri para espiá-lo, o que a senhora tem feito, o sofrimento das mulheres, não são mais do que um punhado de lama apodrecida. Eu suportei durante 5 anos. Quem é a senhora para querer expressar a Deus com as suas pequenas imundícies de mulher? Ela se voltou imediatamente. Está bem, disse. O senhor não precisa dizer-me porque eu já sei. Vi logo que o pequeno é meio negro. Voltou para casa a passos lentos, bocejando de modo terrível. A única coisa que posso fazer é descobrir um meio de levar a diretoria a acreditar. Aposto que ele não vai contar. Não me apoiará. Tornou a bocejar de modo tremendo, com o rosto sem expressão, vazio, cheio apenas de bocejo, e logo após, vazio até mesmo do bocejo. Ocorrera-lhe uma ideia. Não se lembrara daquilo antes, mas pareceu-lhe tão natural que julgou ter sempre pensado. Não somente expulsariam o menino, mas também o castigariam por ter causado a ela preocupações e medo. Sem dúvida será enviado para o orfanato de negros. Terão de mandá-lo para lá, pensou. Não foi imediatamente falar à diretora. Tivera essa intenção, mas, em vez de encaminhar-se para a porta do escritório, deu consigo passando por ela em direção às escadas e subindo. Era como se estivesse seguindo a si própria, para ver onde ia. No corredor, agora sossegado e deserto, tornou a bocejar no afrouxamento total. Entrou no seu quarto, fechou a porta, tirou a roupa e meteu-se na cama. As cortinas estavam descidas. Naquela meia escuridão ficou quieta, deitada de costas. Tinha os olhos fechados e o rosto inexpressivo e liso. No fim de algum tempo, pôs-se a abrir e fechar as pernas lentamente, sentindo deslizar sobre elas os lençóis, frescos e lisos a princípio, depois lisos e tépidos. O pensamento parecia dependurado entre o sono que não tinha havia 3 noites e ao sono, como se o sono fosse um homem. O único meio é fazer a diretora acreditar. Pensou em seguida, o menino vai parecer uma ervilha numa caçarola cheia de grãos de café. Isso fora à tarde. Às 9 da noite estava outra vez tirando a roupa quando ouviu que o porteiro caminhava pelo corredor, em direção à porta do seu quarto. Não sabia, não podia saber quem era. Então, sem saber como, ao ouvir os passos firmes e uma pancada na porta, que se abriu antes que pudesse saltar para ela, percebeu quem era. Não falou, saltou para a porta, empurrando-a, sustentando-a com todo o seu peso. Estou mudando de roupa, disse com a voz débil, agoniada, sabendo quem era. Com todo o corpo de encontro à porta, que começava a abrir-se, com a abertura alargando-se, o porteiro não respondeu. Não pode entrar agora, gritou ela com voz que era pouco mais que um murmúrio. Não sabe que eles... A voz era ofegante, fraca, desesperada. O homem não respondeu. Ela tentou deter o lento abrir da porta. Espere que me vista e sairei. Sim, a voz era um sussurro débil, um tom leve, inconsequente, de quem fala a uma criança ou a um louco. Acalmando, persuadindo, espere, está ouvindo, espere. O abrir lento e irresistível da porta não cessava. Encostada à porta, vestindo apenas a roupa de baixo, a moça parecia uma boneca, em alguma cena burlesca de violência e desespero.
Inclinada, olhando para baixo, imóvel, parecia concentrada em profundos pensamentos, como se no meio da cena a boneca se houvesse extraviado dentro de si mesma. Em seguida voltou-se, largou a porta, de um salto meteu-se na cama, apanhando uma peça de roupa qualquer, e voltou-se rápida, olhando para a porta e apertando a roupa contra o peito. Feito uma trouxa. O porteiro já havia entrado. Segundo parecia, tinha estado a olhar para ela, à espera durante todo aquele cego intervalo de alvoroço e pressa interminável. Vestia o mesmo macacão de sempre, tinha posto o chapéu. Não o tirou e, como antes, seus olhos cinzentos, desvairados, pareciam não vê-la nem olhar para ela. Se o próprio Senhor entrasse no quarto de uma de vocês, vocês pensariam que ele vinha com más intenções, disse ele. Contou a diretora, sentada na cama, apertando a peça de roupa contra o peito, olhando para o homem com o rosto lívido. Ela parecia afundar-se lentamente. Se contei? Que vão fazer com o menino? Que vão fazer? Com a boca aberta e pendente como a de um idiota, ela observava aqueles olhos brilhantes e tranquilos, pareciam não tanto olhar para ela como envolvê-la. Para onde vão mandá-lo? Perguntou. A moça não respondeu. Não minta, não minta a Deus, ao Senhor. Vão mandá-lo para o orfanato de negros. A boca da dietista fechou-se. Ela parecia ter afinal descoberto que o porteiro estava falando. Imaginei tudo. Mandá-lo-ão para o orfanato de negros. Ela não respondeu. Observava-o agora em segredo, com os olhos calculadores, onde havia também um pouquinho de temor. O porteiro olhava agora para ela, seus olhos pareciam concentrar-se inteiramente sobre a sua forma, sobre a sua pessoa. Responda, Jezebel, gritou ele. Psiu, fez ela. Sim, terão de mandá-lo para lá, quando descobrirem. Ah! Exclamou o porteiro. Seu olhar se esvaiu. Seus olhos a libertaram e a envolveram novamente. Olhando para aqueles olhos, a moça parecia ver-se neles mais insignificante do que nada, trivial, como um broto a flutuar num tanque. Em seguida, os olhos adquiriram uma expressão quase humana. O porteiro começou a olhar em torno do aposento como se nunca tivesse visto um quarto de mulher. Quarto fechado, morno, desarrumado, cheirando a mulher e a flor. Imundícies femininas, disse ele, perante a face de Deus. Voltou as costas e saiu. No fim de algum tempo, a mulher levantou-se e permaneceu um momento de pé, apertando nas mãos a peça de roupa. Lançando em direção à porta um olhar fixo de idiota, como se não soubesse o que fazer. Em seguida correu para a porta, empurrou-a com todo o corpo com estrondo, fechou-a e permaneceu apoiada sobre ela, a arfar, agarrando com ambas as mãos a chave, a que dera volta. No dia seguinte, na hora do café, voltavam o homem e o menino. Não se descobriu nenhum vestígio deles. A polícia foi avisada. Encontraram aberta uma porta lateral de que o porteiro possuía uma chave. É que o porteiro sabe, disse a dietista à diretora. Sabe o quê? Que o menino, aquele achado pelo Natal, é negro. Como? Disse a diretora. Recostou-se na cadeira e olhou fixamente para a moça. Não acredito, exclamou. Não acredito. A diretora passava dos 50 anos. Tinha um rosto balofo e uns olhos francos e bondosos. Não acredito, dissera ela. No fim de 3 dias, porém, mandou chamar a dietista. Tinha o ar de quem não dormia havia 3 noites. A dietista, pelo contrário, estava completamente repousada, completamente serena. Não se abalou nem mesmo quando a diretora lhe disse que o homem e o menino tinham sido encontrados em Little Rock, disse a diretora. O porteiro queria pôr o menino num orfanato de lá. Tomaram-no por louco e detiveram-no, até que a polícia chegou, olhou para a moça. Você me disse outro dia que... Como soube? A dietista não desviou o olhar. Eu não sabia. Não tinha a menor ideia. Quando ouvia as outras crianças chamarem de negro, pensava sempre que isso não significava nada. As outras crianças chamavam de negro? Perguntou a diretora. Chamavam-no assim há vários anos. Às vezes penso que as crianças têm uma maneira de saber as coisas que a gente adulta, da minha idade e da sua, não pode ver. As crianças e os velhos como ele, como aquele velho,
É por isso que ele estava sempre sentado ali na porta, enquanto as crianças brincavam no pátio. Queria observar o menino. Talvez tivesse sabido por ouvir os outros chamarem-no de negro, mas talvez já soubesse antes. A senhora deve estar lembrada de que os dois chegaram aqui quase na mesma ocasião. Não fazia aí um mês que ele trabalhava aqui quando naquela noite de Natal, lembra-se? Charles, alguém encontrou o menino ao pé da escada. A dietista falava suavemente, fixando os olhos espantados, franzidos da outra, que olhava para ela fixamente como se dela não pudesse afastar a vista. O olhar da dietista, porém, era brando e inocente. Outro dia, continuou ela, estávamos conversando e ele queria dizer-me alguma coisa sobre o menino. Era uma coisa que me queria contar a alguém, e finalmente não teve coragem, não disse nada. Deixei-o lá, não pensei mais nisso. Esqueceram completamente quando... Interrompeu-se e olhou para a diretora, ao mesmo tempo que lhe surgia no rosto uma expressão consciente, de compreensão súbita. Ninguém poderia dizer se era simulado ou não. É isso. Agora compreendo o que aconteceu justamente na véspera do desaparecimento do homem e do menino. No mesmo dia em que falei por acaso com o porteiro, o qual se negou a dizer-me o que havia começado, ia eu pelo corredor em direção ao meu quarto, quando ele apareceu subitamente e me deteve. Estranhei um pouco porque nunca o tinha visto dentro da casa, e disse-me, falava como louco, parecia louco. Assustei-me, não me atrevia a fazer um movimento. Ele obstruía o corredor. Perguntou-me, a senhora já disse a ela? Disse a quem? Repliquei. A quem o quê? Compreendi, então, que se referia à senhora. Perguntava se eu já havia procurado dizer à senhora alguma coisa acerca do pequeno, porém eu não sabia o que o porteiro queria que eu lhe dissesse. Assustei-me e tive vontade de gritar. Então ele me perguntou, que fará a diretora quando descobrir? E eu não soube o que dizer, nem como livrar-me dele. Não precisa dizer-me. Acrescentou, já sei, será enviado para o orfanato de negros. De negros? Não sei como demoramos tanto tempo para descobrir. Basta olhar-lhe o rosto, os olhos, o cabelo. É horrível, está claro. Mas ele só poderia ir para lá, suponho. Por trás dos óculos, os olhos fracos da diretora tinham uma expressão gelatinosa, como se ela quisesse forçá-los a ver alguma coisa que ultrapassasse o alcance deles. Mas que motivo teria o porteiro para querer levar o menino? A senhora quer saber o que penso? Parece que ele está louco. Se a senhora o tivesse visto como eu o vi no corredor, naquela noite, naquele dia, como eu vi, naturalmente não convém muito ao pequeno ir para o asilo de negros, depois de ter vivido aqui tanto tempo com os brancos. Ele não tem culpa de ser o que é, mas nós tampouco somos culpados disso. Calou-se, observando a diretora. Através dos óculos, os olhos da outra continuavam fracos, impotentes. A boca tremia ao formar as palavras. Suas palavras eram também impotentes, mas bastante decisivas, bastante determinadas. Temos de confiá-lo a alguém. Temos de fazer isso imediatamente. Quer fazer o favor de me dar a lista? Quando o menino despertou, sentiu que estava sendo carregado. Estava escuro como breu e fazia frio. Ia carregado nos braços de alguém que descia as escadas em silêncio, com infinito cuidado. Apertado entre ele e os braços que o carregavam, sentia um embrulho. Viu logo que era sua roupa. Não gritou, não deixou escapar nenhum som. Pelo cheiro, pelo ar, sabia que estava na escada de serviço que conduzia à porta lateral do quarto onde ficava a sua cama. Entre as outras, 40. Havia tanto tempo desde que se podia recordar. Pelo cheiro sabia também que a pessoa que o carregava era um homem. Mas não fazia ouvir nenhum som. Conservava-se tão imóvel, tão bambo, como se estivesse dormindo. Carregado por braços invisíveis, movendo-se, descendo vagarosamente para a porta lateral que dava para o recreio. Não sabia quem o carregava. Isso não lhe importava, porque julgava saber para onde ia e por que motivo o levavam. Mas isso também não lhe importava. Aquilo o fazia remontar a 2 anos atrás, quando tinha 3 anos de idade. Um dia faltou entre as crianças uma menina de 12 anos, chamada Alice. Ele gostava da menina o bastante para deixá-la fazer de sua mãe, ou talvez por causa disso.
Para ele, Alice era tão madura, quase tão grande como as mulheres que preparavam sua comida, sua roupa e lhe determinavam a hora de dormir, com a diferença de que nunca seria para ele uma inimiga. Uma noite, ela o acordou. Queria dizer-lhe adeus, mas ele não sabia. Estava com sono e um pouco aborrecido, estremunhado, tolerando-a apenas porque ela sempre procurava ser boa para ele. Não sabia que a menina estava chorando, pois não sabia ainda que as pessoas grandes choram, e, quando veio a saber disso, já a sua memória se esquecera de Alice. Tornou a adormecer, bastante aborrecida, e na manhã seguinte ela se fora. Desaparecera sem deixar vestígios, nem sequer uma peça de roupa, e até mesmo a sua cama já estava ocupada por um menino recém-chegado. Nunca soube para onde ela fora. No dia seguinte prestou atenção, enquanto as meninas mais crescidas, que tinham ajudado Alice a preparar-se para a partida, com o mesmo tom abafado e secreto com que meia dúzia de mocinhas ajudavam a sétima a preparar-se para o casamento. Falavam ainda em voz baixa sobre o vestido novo, sapatos novos e o carro que a levara. Então o menino compreendeu que ela se fora de vez. Atravessara o portão de ferro e a cerca de arame. Parecia-lhe que havia, então, fazendo-se heróica no momento de desaparecer para lá do portão que se fechava com estrondo, desaparecendo sem diminuir tamanho numa coisa anônima e esplêndida, como um pôr de sol. Somente mais de um ano depois veio a saber que ela não era a primeira nem seria a última. Outros, além de Alice, haviam desaparecido atrás do portão ruidoso, com um vestido novo, ou um macacão novo, ou levando às vezes uma trouxinha menor que uma caixa de sapatos. Pensava que era isso que lhe acontecia agora. Julgava saber, afinal, como era que todos eles podiam desaparecer sem deixar vestígios. Pensava que os haviam carregado, como ele era agora carregado, nas horas mortas da noite. Adivinhou a porta, que ficava muito próxima. Sabia o número exato de passos que o homem com a sua silenciosa carga ainda tinha de baixar. Sentia-lhe no rosto a respiração, tranquila, rápida e cálida. Percebia os braços tensos e rígidos, e o embrulho que sabia ser a sua roupa. O homem deteve-se. Quando se curvou, os pés do menino tocaram o chão e os dedos se lhes encolheram ao contato das tábuas frias como ferro. O homem falou pela primeira vez. Fique em pé, disse ele. Então o menino soube quem era. Reconheceu o homem imediatamente. Sem surpresa, a diretora é que teria ficado surpreendida se tivesse sabido que o menino conhecia tão bem aquele homem. Não sabia o nome dele e, naqueles 3 anos, desde que começara a ter consciência das coisas, não haviam trocado sequer 100 palavras. Mas na vida do menino, aquele homem era uma pessoa mais definida do que qualquer outra, sem excetuar Alice. Aos 3 anos de idade sabia já que entre ele e o homem havia qualquer coisa de que não se precisava falar. Sabia que não passava um momento no pátio do recreio sem que o homem observasse da sua cadeira, na porta do quarto do forno, e que o observava com uma atenção profunda e incessante. Se o menino fosse mais crescido, podia ter pensado: esse homem me odeia e me teme. Odeia-me tanto que não me pode perder de vista. Com um vocabulário mais amplo e na mesma idade, talvez tivesse pensado: é que sou diferente de todos os outros, por isso ele me observa constantemente. E aceitava o fato, por isso ele me observa constantemente. E assim não experimentou nenhuma surpresa ao descobrir quem era a pessoa que o havia tirado da cama, dormindo, e o conduzia pela escada abaixo, pois ao ver-se de pé junto à porta, na noite fria e escura como breu, teria podido pensar, enquanto o homem o ajudava a vestir-se: odeia-me bastante para querer evitar que me aconteça alguma coisa que iria acontecer. Vestiu-se, obediente, o mais depressa que pôde, tiritando, pondo de qualquer maneira as peças de roupa que os dois procuravam, tateando. Os sapatos, disse o homem, num murmúrio agoniado. Aqui estão. O homem não o tocava, mas o menino ouvia, sentia que também ele estava de cócoras, culpado. Ele também está calçando sapatos, pensou. O homem que tateava no escuro encontrou-o de novo e ajudou-o a pôr
se de pé. O menino não atara os cordões dos sapatos, ainda não sabia fazê-lo. Não disse ao homem que não os havia amarrado. Não fez nenhum barulho. Quando se pôs de pé, o homem o envolveu numa peça de roupa maior. Pelo cheiro compreendeu que era dele, e sentiu-se de novo carregado. A porta se abriu para dentro, num largo bocejo. Entrou uma corrente de ar frio e a luz das lâmpadas da rua. O menino viu as luzes e as paredes nuas da fábrica, as chaminés altas, sem fumaça, de encontro às estrelas. A luz da rua, a cerca de arame, era como uma fileira de soldados mortos de fome. Ao atravessarem o pátio do recreio deserto, os pés do menino pendentes balançavam ritmicamente com o passo do homem, e os sapatos desatados bailavam nos seus tornozelos. Chegaram ao portão de ferro e transpuseram-no. Não tiveram de esperar muito tempo pelo bonde. Se fosse mais crescido, o menino podia ter notado como o homem havia calculado bem o tempo. Mas não pensou nisso. Com os sapatos desatados, embrulhado até os pés no paletó do homem, bem desperto, com a carinha impassiva, esperou de pé ao lado do seu guia. Chegou o bonde, e a fileira de janelinhas rangeu quando o veículo parou e enquanto eles subiam. Como passasse de 2 horas, o bonde vinha quase vazio. O homem reparou nos sapatos desatados, atou-os enquanto o menino olhava, muito quietinhos, sentado no banco, com as pernas estiradas. A estação ficava muito distante. O menino já havia andado antes, em bonde, e adormeceu. Quando acordou já era dia e fazia algum tempo que se encontravam no trem. O menino nunca havia viajado de trem, mas ninguém diria isso. Quietinho, como no bonde, completamente envolto no paletó do homem, só ficando de fora as pernas estiradas e a cabeça, contemplou o campo, colinas, árvores, vacas e coisas semelhantes, que nunca tinha visto desfilar assim velozmente. Quando o homem viu que ele estava cortado, abriu o embrulho de jornal onde trazia comida. Era pão com presunto no meio. Tome, disse ele. O menino pegou no pão com presunto e comeu, olhando sempre pela janela. Não disse nenhuma palavra, não manifestou surpresa alguma, nem mesmo quando a polícia se aproximou deles no fim de 3 dias e o deteve. O lugar onde se encontravam não era diferente do que haviam abandonado de noite. Eram os mesmos meninos, com nomes diferentes, a mesma gente, com cheiros diversos. Para ele havia tanta razão para estar ali como para ter saído de onde saíra, mas não se surpreendeu quando alguém se aproximou dele e lhe disse outra vez que se levantasse e se vestisse, sem lhe dizer por que nem para onde iam. Talvez pensasse que regressavam ao lugar de onde tinham vindo. Talvez tivesse compreendido sempre, com a clarividência da infância, qualquer coisa que o homem não compreendera, que aquilo não duraria, não poderia durar. Do trem tornou a ver as mesmas colinas, as mesmas árvores e as mesmas vacas, mas do outro lado, em outra direção. O polícia deu-lhe de comer. Embora não tivesse tirado de um pedaço de jornal, era outra vez pão com presunto no meio. O menino notou, mas não disse nada. Talvez nem pensasse em nada. Já estava outra vez em casa. Talvez esperasse ser castigado ou voltar. Não sabia exatamente por que culpa, pois já havia aprendido que, conquanto as crianças considerem as pessoas adultos como adultos, esses só consideram as crianças como adultos também. Já esquecera o caso da pasta de dentes. Pôs-se a evitar a dietista, da mesma maneira que 1 mês antes estivera sempre a interpor-se no seu caminho. E evitava com uma tal ansiedade que há muito esquecera as razões que tinha para isso. Depressa esqueceu também a excursão, jamais chegara a compreender que houvesse uma relação entre os 2 acontecimentos. De vez em quando pensava naquilo de modo vago e nebuloso, mas só quando olhava para a porta do quarto do forno se lembrava do homem que costumava sentar-se ali, observando, e que, como todos quantos se iam dali, havia desaparecido. Completamente, sem deixar rastro, nem sequer a cadeira de palhinha na soleira da porta. O menino também não estranhou nem tratou de saber para onde ele fora. Um dia de tarde vieram buscá-lo na sala de estudo. Faltavam 2 semanas para o Natal. 2 das moças, nenhuma delas era a dietista, conduziram ao banheiro, levaram-no, pentearam-lhe o cabelo molhado, vestiram-no com um macacão limpo e o levaram ao gabinete da diretora. No gabinete estava sentado um homem, um desconhecido,
O menino olhou para ele e, antes de a diretora falar, compreendeu. Talvez a memória começasse a saber, talvez o conhecimento começasse a recordar. Talvez sentisse desejo, visto que 5 anos é muito pouca idade para ter sentido desespero como para ter aprendido a esperar. Talvez se recordasse subitamente da viagem de trem e da comida, pois a sua memória não alcançava ainda muito mais longe. Joseph, disse a diretora, gostaria de ir para o campo viver com gente muito boa? Com as orelhas e a cara vermelhas e ardendo por causa do sabão grosseiro e da toalha áspera, com um macacão novo e duro, ouviu o desconhecido falar. Olhara para ele uma vez. Era um homem corpulento, de barba castanha, cabelo curto, mas não cortado recentemente. A barba e o cabelo, ainda sem cãs, eram duros e fortes, como se a sua pigmentação fosse impermeável aos 40 e tantos anos que o rosto indicava. Os olhos eram claros, frios. Estava decentemente vestido de preto. Tinha sobre os joelhos um chapéu também preto, e cujo feltro macio, uma de suas mãos rudes e limpas, se fechava com força. Atravessada no colete, havia uma pesada cadeia de relógios de prata. Encostados um no outro, viam-se os seus reluzentes sapatos pretos. Vendo-os, até mesmo um menino de 5 anos podia compreender que ele não fazia uso do fumo nem o tolerava nos demais. Mas o menino não olhava para o homem, com medo dos seus olhos. Percebeu, contudo, que o homem olhava para ele com um olhar fixo, atento e frio, conquanto não deliberadamente rude. Era o mesmo olhar com que teria examinado um cavalo ou um arado de segunda mão, convencido de antemão que iria encontrar defeitos e convencido também de antemão que ia comprar. Falava com voz deliberada, intermitente, calculadora. Era a voz de um homem que pedia que o ouvissem não tanto com atenção como em silêncio. Então a senhora não quer ou não pode dizer-me mais alguma coisa sobre a família dele? A diretora não olhou para o homem. Atrás dos óculos, os olhos dela haviam se transformado em gelatina, pelo menos no momento. Disse logo, talvez um pouco precipitadamente. Não fizemos nenhum esforço para averiguar quem são seus pais. Conforme lhe disse, deixaram na escada em uma noite de Natal. Vai fazer 5 anos dentro de 2 semanas. Se dá tanta importância à origem do menino, talvez seja melhor não adotar nenhum. Não era exatamente isso que eu queria dizer, retrucou o desconhecido num tom um tanto conciliador, conseguindo dar uma explicação e desculpar-se sem nada, abdicar das suas convicções. Pensei que poderia falar com Miss Atkins, era o nome da dietista, pois foi com ela que eu tratei por carta. A diretora respondeu outra vez precipitadamente, num tom frio, quase antes de o homem acabar de falar. Talvez eu possa informá-lo tão bem como Miss Atkins acerca desse menino ou de qualquer outro. Oficialmente, aqui Miss Atkins se encarrega apenas do refeitório e da cozinha. O que aconteceu nesse caso foi que ela teve a bondade de servir de secretária na nossa correspondência com o senhor. Não tem importância, disse o desconhecido. Não tem importância. Pensei apenas que foi que o senhor pensou. Não costumamos obrigar ninguém a levar as nossas crianças, nem também as forçamos a ir contra a sua vontade, quando nos apresentam razões sólidas. É um assunto que só pode ser decidido entre as 2 partes interessadas. Não fazemos mais que aconselhar. Sim, exclamou o desconhecido. Como lhe disse, não tem importância. Sou certo de que o garoto me convém. Minha casa, comigo, com minha mulher, encontrará um bom lar. Já não somos jovens e levamos uma vida sossegada. Não encontrará ali iguarias nem ociosidade, nem tampouco trabalho superior às suas forças. Não tenho dúvida de que conosco crescerá no temor de Deus e detestará a ociosidade e a vaidade, apesar da sua origem. E assim a nota promissória, que assinara com um tubo de pasta de dentes naquela tarde, havia 2 meses, lhe era agora apresentada e o signatário dela, informe, imóvel, esquecido, via-se envolto numa manta de cavalo, bem limpa, no assento de um pequeno carro de 2 rodas que seguia por um caminho estreito, gelado e cheio de sulcos.
no crepúsculo de um dia de dezembro. Ao meio-dia o homem lhe dera de comer. Tirara de sob o banco uma caixa de papelão na qual havia comida feita 3 dias antes no campo. Somente então o homem lhe falou. Só pronunciou 2 palavras, indicando com a mão metida numa mitene e que agarrava o chicote, uma luz solitária brilhando no lusco-fusco. A casa, disse ele. O menino também não falou. O homem olhou para ele. O homem também estava encolhido por causa do frio, semelhando uma rocha informe, grande, denotando mais implacabilidade do que doçura. Olhe, ali está a sua casa. Ainda dessa vez o menino não respondeu. Como nunca tinha visto uma casa particular, não podia dizer nada. Também não era ainda bastante crescido para falar e ao mesmo tempo não dizer nada. Encontrará comida, um teto e o cuidado de gente cristã, disse o homem, e um trabalho de acordo com as suas forças e que o afastará do mal. Quero que aprenda sem demora que as 2 maiores abominações são a preguiça e o pensamento ocioso, e as 2 grandes virtudes são o trabalho e o temor de Deus. O menino continuava calado. Nunca trabalhara nem temera a Deus. Sabia menos de Deus que de trabalho. Vira o trabalho na pessoa dos homens que trabalhavam de ancinho e pá durante 6 dias da semana, no pátio do recreio. Mas quanto a Deus, ocorria apenas no domingo, e então, se não fosse amassada, concomitante de assear-se, era a música que agradava ao ouvido e as palavras que não perturbavam de modo algum e até mesmo agradavam, apesar de serem um pouco enfadonhas. O menino não replicou. O pequeno carro prosseguia aos solavancos, puxado pela parelha de cavalos bem tratados, ansiosos pela casa e pelo estábulo. Houve outra coisa de que não se lembraria senão mais tarde. Quanto à memória, não aceitava mais o rosto do homem, não aceitava a superfície da recordação. Estavam no escritório da diretora, ele de pé, imóvel, sem olhar para os olhos do desconhecido, cujo olhar percebia, esperando que ele dissesse o que seus olhos pensavam. De repente ouviu: Christmas é um nome gentil, um sacrilégio. Hei de mudá-lo. Tem todo o direito de fazê-lo, disse a diretora. Quanto a nós, não estamos interessados nos nomes que lhes põem, mas sim na maneira de tratá-los. Mas o desconhecido também não ouvia ninguém, como não estava falando com ninguém. De agora em diante chamar-se-á Mackerchen. Fica muito bem dar-lhe o seu nome, comentou a diretora. Comerá o meu pão e praticará a minha religião, disse o desconhecido, porque não tomaria também o meu nome? O menino não prestou atenção. Tudo aquilo lhe importava muito pouco. Não tinha para ele maior importância do que se o homem dissesse que estava fazendo calor quando não estava. Nem sequer se lembrou de dizer consigo: meu nome não é McCurtain, é Christmas. Não tinha ainda necessidade de se preocupar. Teria ainda muito tempo para isso. Está claro? Por que não? Disse a diretora.